Olá galera, vamos para mais uma aula do curso ISAT e nesse vídeo nós vamos estudar impulso e quantidade de movimento. Por exemplo, se você está num balanço e alguém exerce uma força para você adquirir energia cinética, para você mudar a sua quantidade de movimento, a pessoa exerceu impulso em você. Então nós estamos estudando impulso de uma força. E é dessa ideia de força resultante aplicada num corpo, para ele adquirir aceleração, é que nós vamos deduzir o teorema do impulso. E a partir do teorema de impulso, eu vou entender o que significa a quantidade de movimento. Vamos lá? Vamos considerar aqui um plano horizontal, justamente para normal e o peso se anularem e eu ter como força resultante só essa força F, que de início eu vou considerar constante. Tá? O corpo já tinha uma certa velocidade, né, uma velocidade inicial, e uma pessoa correu, alcançou o corpo e impulsionou. Ou seja, ela exerceu essa força durante um certo intervalo de tempo. Então, essa força foi usada. Então, essa pessoa não empurrou esse corpo daqui até aqui, não. Não. Vou considerar que ela deu só um impulso. Ela chegou e bateu. Ou seja, vamos dizer que a força que ela estava imprimindo durante esse certo intervalo de tempo pequeno era constante. Então, a força vai fazer com que esse corpo adquira uma aceleração e altere sua velocidade inicial para uma velocidade final maior. E vou considerar esse piso perfeitamente liso, para não interferir aqui na nossa análise. Se o corpo recebeu uma força e eu conheço a massa desse corpo, tem uma massa M qualquer, ele vai adquirir uma aceleração. E a aceleração nós sabemos que representa a variação de velocidade. Usando a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante, que é essa forçazinha F, é igual a massa vezes a aceleração adquirida. Observa nessa equação que eu tenho um escalar que é sempre positivo. E esses dois vetores eu vou ter sempre o mesmo sentido, porque quem determina se os vetores vão ter sentidos contrários ou o mesmo sentido é o sinal do escalar. Mas como não existe massa negativa, só existe massa positiva, força e aceleração vão ter sempre o mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, ou seja, eles vão ser paralelos. Só que paralelos têm duas possibilidades, sentido contrário ou o mesmo sentido. Então quem vai determinar o sentido é o escalar, é o sinal do escalar. Professor, mas eu sei que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Assim, se eu fizer a minha proporcionalidade, eu vou ter aqui força vezes ΔT é igual a massa vezes a variação da velocidade. Continuando, nós vamos ter força vezes ΔT, lembrando que a força é uma grandeza vetorial. Força vezes ΔT será igual a massa multiplicado com velocidade, variação de velocidade, vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Assim, nossa força vezes ΔT será massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O primeiro membro, que é força vezes ΔT, é o que nós chamamos de impulso. Lembra do exemplo que eu dei? Quando a pessoa ia se balançar, você recebia uma força nas costas ou no balanço, tá? E essa força tinha um certo intervalo de tempo. Então, a variação na sua quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, vai depender desse produto, da força com a variação de tempo. Ou seja, impulso, ele é proporcional à força vezes o tempo. O intervalo de tempo que estava sendo aplicada aquela força. Ele é diretamente proporcional a esse produto.
Isso quer dizer que se você aumentar ou a força ou o tempo, intervalo de tempo que você exerce essa força, o impulso vai aumentar. E quer dizer que a variação da quantidade de movimento será maior. Pessoal, o que é massa vezes velocidade final? É a quantidade de movimento final. Massa vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial. Observa aqui que o impulso é uma variação da quantidade de movimento. Impulso vai ser delta Q. Impulso é a variação da quantidade de movimento e essa igualdade nós chamamos de teorema do impulso. Eu posso ter um problema aqui se eu não lembrar como é que eu faço uma diferença vetorial. Então, esse conteúdo de impulso e quantidade de movimento, eu preciso lembrar de duas operações de vetores, que é a soma de vetores, quando eu for atrás da quantidade de movimento total de um sistema, tá? E a diferença de vetores, quando eu trabalho com variação da quantidade de movimento, que representa o impulso. Então, o impulso vai ser uma diferença de vetores, e a quantidade de movimento total vai ser um somatório de vetores. E a soma de vetores e a diferença de vetores tem representações diferentes, tá? Na hora que você for colocar lá os dois vetores, origem com origem, na hora de pegar a soma e a diferença, eu tenho que tomar cuidado com a posição que eu estou colocando esse vetor. Então vamos rapidinho relembrar a diferença de vetores e soma de vetores, depois a gente volta para essa igualdade, que é o impulso e a variação da quantidade de movimento. Vamos lá? Eu considerei dois vetores, cuidado, não é velocidade, tá? Esse V de vetor, vetor 1 e vetor 2, pode ser qualquer grandeza vetorial aqui, certo? E eu quero somar os vetores. Por quê, professor? Porque eu estou num conceito de soma. Pode ser força resultante, pode ser velocidade resultante, pode ser quantidade de movimento total. Sempre que eu estou num conceito de resultante, de soma de vetores, eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou colocar a origem com a origem dos vetores coincidindo, tá? Observe que eu trouxe para cá as mesmas características. Os vetores têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido aqui. Então, eu só peguei um vetor equivalente aqui. Professor, e aqui embaixo? Da mesma forma. Coloquei o vetor equivalente ao V2, tá? E quem seria, professor, a soma desses vetores? Vai ser um outro vetor. E quais são as características desse novo vetor? Eu vou colocar a origem com a origem dos dois vetores que eu tenho. Vou fechar um paralelogramo. Como assim, professor? Paralelogramo é um quadrilátero que os lados opostos são paralelos. Então, eu peguei oposto ao V2, uma linha paralela a ele. E oposto ao V1, uma linha paralela a V1. Assim eu fecho um paralelogramo. E a soma dos vetores, também conhecido como vetor resultante, vai ser essa diagonal que sai da origem dos vetores. Essa diagonal eu vou chamar de soma vetorial. Então eu estou fazendo um somatório dos vetores para representar esse vetor, que é a diagonal desse paralelogramo, saindo da origem. Mas vai ter situações em que a nossa grandeza ela não representa uma soma de vetores, que a nossa grandeza representa uma diferença de vetores. Acontece isso quando você trabalha com um vetor relativo, caso de velocidade relativa, gravidade relativa, certo? É estranho chamar vetor relativo, tá? Mas faz sentido. Eu estou falando de diferença de vetores. Diferença vetorial. Ok? Professor, então se eu tenho que calcular uma diferença de vetores, porque a grandeza que eu estou trabalhando, ou ele representa uma variação de dois vetores, ou ele representa o relativo da situação, então como é que eu faço o processo para encontrar esse vetor diferença? O vetor diferença, eu vou fazer no começo algo parecido com o que eu fiz com o vetor soma. Eu vou colocar origem com origem.
Só que eu não vou fechar um paralelogramo. A partir dos vetores na posição origem com origem, eu vou fechar um triângulo. Quando eu fizer isso, eu vou estar pegando o vetor diferença. Se você quiser montar o paralelogramo, não tem problema. O nosso vetor diferença vai ser a outra diagonal. A diagonal que liga as extremidades. Então, o nosso outro vetor, ele vai ter esta direção. Tá? Professor, mas se ali eu tenho como diferenciar aqui a origem dos vetores e encontro das projeções, né, encontro dessas linhas, para eu saber o sentido do vetor soma, como é que eu vou saber o sentido do vetor diferença se essa extremidade não tem como diferenciar? Tem uma diferença, galerinha, vetorial. E a diferença é final menos inicial. Não esquece desse detalhe aqui no nosso assunto, tá? De quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E isso vai determinar o sentido desse vetor diferença. Como assim, professor? Vamos dizer que esse vetor, ele é o final. E que esse vetor é o inicial. Não esqueça que final é onde você está chegando. Então, se final é onde eu estou chegando, o nosso sentido do vetor diferença vai ser para cá. Olha só o nosso vetor diferença, tá? Vetor diferença, extremidade com extremidade que eu estou ligando. E sempre, saio do inicial para o final. Professor, vetor soma. Eu saio da origem dos vetores que eu estou somando até o encontro dessas projeções. Substituindo esse vetor final e vetor inicial por quantidade de movimento, fiz minha mudança. Por que o senhor me chamou aqui de quantidade de movimento inicial e quantidade de movimento final, professor? Porque, na realidade, aqui eu tenho um somatório de vetores. Eu tenho um somatório de quantidade de movimento. É como se eu tivesse um sistema com duas partículas e cada uma tem sua própria quantidade de movimento. E eu quero saber qual é a quantidade de movimento total desse sistema. Eu vou fazer uma soma dessas quantidades de movimento e eu vou ter aqui como sendo o vetor soma, ele vai representar a quantidade de movimento total desse sistema. E esse somatório você pode encontrar em alguns livros desta maneira. Somatório da quantidade de movimento é a quantidade de movimento total do sistema. Nessa situação aqui, é vetorial, professor, com certeza. Nessa situação aqui, eu tenho um corpo com uma certa quantidade de movimento e ele recebeu uma força, tá? E alterou a quantidade de movimento dele. Ele recebeu uma força, alterando a direção da sua velocidade. Professor, nesse caso, esse vetor diferença, ele está representando a variação da quantidade de movimento. Então, esse vetor diferença para a gente representa o impulso. Então, essa grandeza vetorial é chamada de impulso. E nós tínhamos, deduzido essa relação usando a segunda lei de Newton, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, não esqueça que eu faço uma diferença vetorial, professor. Eu vou pegar origem com origem dos dois vetores. Observa que são instantes diferentes, tá? Você tinha em um certo instante uma certa velocidade, então tinha quantidade de movimento. Em um outro instante, você adquiriu uma nova velocidade, tem uma quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento, não esqueça que ela é instantânea, tá? Cada instante você tem a sua quantidade de movimento, que vai depender dessa velocidade, tá? A velocidade que você tem naquele instante. Se eu pegar origem com origem dessas quantidades de movimento em cada instante e eu ligar extremidade com extremidade, onde eu estou chegando é o vetor final, de onde eu saí é o vetor inicial. E aí eu tenho um impulso sendo a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, se você tiver uma situação de quantidade de movimento
no mesmo sentido, professor, aqui eu tenho duas partículas em um sistema, cada uma tem sua própria quantidade de movimento. Então, nesse sistema, quanto é a quantidade de movimento total? Eu tenho dois vetores no mesmo sentido, e o que você aprendeu quando dois vetores estão no mesmo sentido é que eu somo. Mas cuidado, você só pode usar esse raciocínio se eu estiver atrás de soma de vetores, tá? Muito comum ser chamado de vetor resultante. Então, se eu estou atrás de uma soma de vetores, faz sentido eu pensar assim: mesmo sentido eu somo, e sentidos contrários eu subtraio. Muito importante saber que isso que você usa, de mesmo sentido somar e sentidos contrários subtrair, é só quando for soma de vetores. Porque se eu tiver uma diferença de vetores, vai ser o contrário. Como assim, professor? Como é que eu faço a diferença de vetores? Eu quero saber quem é a variação desse vetor, quanto foi a variação que ele sofreu. E a variação, eu vou botar origem com origem, vamos lá. Coloquei origem com origem. Aqui é a quantidade de movimento final. Vou apagar da posição original dele. E depois que eu coloco origem com origem, claro, eu botei um pouquinho afastado, tá? Mas o correto seria colocar aqui um em cima do outro, tá bom? E eu vou agora ligar as extremidades. Ao ligar as extremidades, você vai ver um detalhe. Digamos que o módulo desse vetor fosse 10. Então, nós temos aqui um tamanho 10. E o módulo desse outro vetor fosse 5. Quem seria o vetor que sai da extremidade do inicial para a extremidade do final? Seria um vetor diferença. Extremidade com extremidade é vetor diferença, tá? Professor, se extremidade com extremidade é vetor diferença, então, como os vetores são quantidades de movimento, esse vetor, professor, que o senhor está ligando, ele é o impulso, que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que nesse caso agora, vai aparecer que o módulo do impulso, somado com o módulo da quantidade de movimento inicial, está dando a quantidade de movimento final, que vale 10. Então, o módulo desse impulso vai valer 5. Então, observa que eu tenho o mesmo sentido dos vetores, mas o vetor que eu estou atrás, que é o módulo do impulso, ele vai ser a diferença desses dois vetores. Muito cuidado. E nesse caso aqui, professor, que eles não estão na mesma direção. Como eles não estão na mesma direção, você vai encontrar o módulo desse impulso usando a lei dos cossenos, tá? O módulo do impulso será usado a lei dos cossenos. Ok? Lei dos cossenos, eu aplico que o quadrado do módulo do impulso é igual ao quadrado do módulo da quantidade de movimento inicial, mais o quadrado do módulo da quantidade de movimento final, menos 2 vezes o módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo formado, que é alfa. Tá? Então, vamos para mais um exemplo de variação de quantidade de movimento, para você entender que quando estão no mesmo sentido, eu faço é subtrair para encontrar uma diferença vetorial, e quando tem sentidos contrários, eu faço é somar. Vamos ver outro exemplo? Olha só essa situação. Um corpo tinha uma certa quantidade de movimento, ele colidiu com a parede. Na parede, ele vai perder essa quantidade de movimento porque tem uma força de compressão que a parede está exercendo para frear esse corpo. Claro que esse intervalo de tempo é pequeno, dessa força agindo, e o corpo sai com outra quantidade de movimento. Professor, se eu quero saber qual foi o impulso que a parede deu nesse corpo para ele deixar de ter essa quantidade de movimento e passar a ter uma nova quantidade de movimento. Ou seja, houve uma variação nessa quantidade de movimento.
E para encontrar essa variação, basta colocar origem com origem dos dois vetores e ligar as extremidades, sempre que eu estou atrás dessa variação da quantidade de movimento. Assim eu ficaria com quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento final e a variação da quantidade de movimento. Eu vou ter que ligar as extremidades. Ao ligar as extremidades, eu talvez fique com dúvida no sentido desse vetor que eu estou pegando. Mas é sempre saindo do inicial e chegando no final. Esse vetor que eu estou colocando, ligando ponta com ponta, é um vetor diferença. Que nesse caso, como os vetores que eu estou fazendo a diferença são quantidades de movimento, então eu vou chamar essa diferença vetorial de impulso. E o módulo desse impulso, pode observar que vai ser a soma do tamanho da quantidade de movimento inicial com o tamanho da quantidade de movimento final. Vocês estão no sentido contrário, eu estou somando, exatamente. Quero que você observe isso. Quando você está trabalhando com variação de vetores ou com um certo relativo, tá bom? Você vai ter justamente um cálculo contrário daquilo que você fazia com os resultantes, com a soma de vetores. Quando era no mesmo sentido, é intuitivo que você some no mesmo sentido. Quando tem sentidos contrários, é intuitivo que você subtraia. Mas aqui não. Aqui eu estou trabalhando com variação de vetores. Ele é contra-intuitivo. Você vai fazer o contrário daquilo que você estava acostumado. Se eu tiver sentidos contrários, eu faço a somar. E se eu tiver mesmo sentido, eu faço a subtrair. Então agora nós podemos voltar para o nosso impulso e quantidade de movimento, depois dessa revisão aí de soma de vetores e diferença de vetores, para a gente entender alguns exemplos. Vamos lá. Vamos lá? Nesse exemplo, o que eu fiz? Eu considerei um corpo de massa 5 kg, recebendo uma força de 12,5 N durante um certo intervalo de tempo, e fez com que o corpo adquirisse uma velocidade, de 8 metros por segundo. A velocidade inicial, no instante que eu comecei a dar o impulso, foi de 3 metros por segundo. Tá bom? Professor, o que eu tenho aí? Eu tenho uma variação na quantidade de movimento. E a quantidade de movimento inicial tem módulo massa vezes o módulo da velocidade. Quantidade de movimento inicial, vou representar simplesmente assim, sem a setinha em cima e sem os módulos, tá bom? Sem as barras. E eu tenho que a massa vale 5, vezes a velocidade, que é 3. Então, a quantidade de movimento inicial é 15. Como é massa vezes velocidade, a massa é em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Então, essa é a unidade. Quem é a quantidade de movimento final, professor? Quantidade de movimento final vai ser a massa, que é 5, vezes 8, que é a velocidade, dando 40 quilogramas vezes metros por segundo. E quem seria o nosso impulso? É só observar aqui que a minha quantidade de movimento inicial e final, eles vão ter o mesmo sentido. Claro que aqui é a velocidade, só depois que eu multiplicar com a massa, que será a quantidade de movimento. Mas lembre que quantidade de movimento e velocidade tem sempre o mesmo sentido, tá? Professor, então nós vamos ter que o impulso vai ser a variação dessa quantidade de movimento. É um vetor diferença. O que eu faço quando dois vetores têm o mesmo sentido? O mesmo sentido eu vou subtrair. Nesse caso eu vou ter 40, que é o final, menos o 15, que é inicial. Não é porque o impulso representa um vetor diferença que vai ser sempre uma diferença. Lembra que quando tem sentidos contrários, apesar do impulso ser uma variação, um vetor diferença, eu faço a somar, tá? Então, muito cuidado. Nós vamos ter aí o que, professor? Nós vamos ter, nesse caso, um impulso igual a 25 newtons vezes segundo. Por que o senhor mudou a unidade, professor? Porque agora eu estou com impulso. Impulso é força vezes variação de tempo. Então, se impulso é força vezes variação de tempo,
e a variação de tempo é positiva, já sei que força e impulso tem sempre o mesmo sentido. Mas a unidade de força é Newton e a unidade do tempo é segundo, tá? Mas Newton vezes segundo tem as mesmas dimensões de quilograma vezes metros por segundo. Por quê? Porque a própria equação diz que eles são iguais. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Mas ele quer o tempo. Eu tinha força, mas eu não tinha o impulso. Acabei de encontrar o impulso pela variação na quantidade de movimento. Agora eu posso encontrar, com certeza, o tempo. Vamos lá? Como impulso é 25, e isso é igual a força vezes a variação de tempo, e a força é 12,5, passo 12,5 dividindo. Então, nós vamos ter aqui variação de tempo, foi de 25 sobre 12,5. E como 25 é o dobro de 12,5, ele empurrou esse corpo por 2 segundos. Deu um impulso durante 2 segundos e parou de exercer a força. Então, nós temos aí, né, com certeza, um impulso de 12,5 newtons durante 2 segundos. Total, 25 newtons vezes segundo. Esse é o impulso que esse corpo recebeu. Vamos para o próximo exemplo. Prontinho, vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, a bola vinha numa direção horizontal e Luzan deu um chute na bola e ela subiu. Ela se movimentou na direção vertical. E o intervalo de tempo de contato, ou seja, o tempo que ele passou imprimindo uma certa força nessa bola, foi de 0,2 segundos. Eu sei que a força que ele imprime nesse intervalo de 0,2 não é constante, mas vamos considerar constante. Tá? É como se eu estivesse calculando uma força média que ele está aplicando nessa bola. Houve uma mudança na direção da quantidade de movimento. Mas se eu estou atrás aqui de relacionar o tempo com a força, eu estou atrás do impulso. E impulso é variação na quantidade de movimento. É ligar as extremidades das quantidades de movimento quando você botar a origem com a origem desses dois vetores. Tá? Não esqueça, impulso é uma diferença vetorial. Vai ser a diferença do vetor final com o vetor inicial. Se eu vou pegar um menos o outro? Não. Porque a operação que você vai fazer depende da configuração dos vetores. Lembra que quando eu estava no mesmo sentido eu faço é subtrair para o impulso? E sentidos contrários eu faço é somar? Nesse caso eles estão formando 90 graus. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras para ver quem é esse impulso. Tudo bem? Vamos ver então como é que ficaria. Se eu sei que a velocidade inicial é 40 e a massa é meio quilo, que é a massa da bola, então quem é a quantidade de movimento no início, professor? A quantidade de movimento inicial será a massa, que é meio quilo, vezes a velocidade, que é 40, que vai dar 20. Nós temos 20 quilogramas vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento inicial. Que é a quantidade de movimento, professor, final. Eu vou calcular pegando massa, que é meio quilo, vezes velocidade final, que é 30. Então, a quantidade de movimento final será de 15 quilogramas vezes metros por segundo. Já temos a quantidade de movimento inicial e final e sabemos que o ângulo formado é de 90 graus. Como é que ficaria, então, professor, o cálculo aí para a gente encontrar essa força? Eu vou botar a origem de um vetor com a origem do outro vetor e ver para onde é a direção dessa força que ele está imprimindo. Vamos lá? A quantidade de movimento inicial é na horizontal da direita para a esquerda. A quantidade de movimento final é na vertical e de baixo para cima. Lembra que são vetoriais. E quem é um impulso, professor? Eu vou pegar uma diferença vetorial. E como é que eu pego uma diferença vetorial? Colocando a origem com a origem dos dois vetores. É só ligar as extremidades. Nesse caso,
o impulso foi nessa direção e nesse sentido. Lembrem que o impulso e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então foi para cá que ele exerceu a força. Professor, mas se ele exercer a força para cá, o corpo não tinha que ir para cá? Não, porque quem manda no sentido do movimento é o vetor velocidade. Então ele exerceu o impulso, fazendo com que a direção da velocidade mude, tá? Lembra que foi um intervalo de tempo pequeno, então ele teve que fazer força para cá. Se ele fizesse força só para cima, o corpo ia só mudar aqui a direção, mas não ficaria perpendicular, tá? Se a força fosse para cima. Muito cuidado. E pela configuração, eu sei que não vou nem somar e nem subtrair, porque o módulo do impulso é a hipotenusa. O módulo da quantidade de movimento são os catetos. E eu sei que a relação que existe entre hipotenusa e catetos é o teorema de Pitágoras. Que me diz o quê, professor? Que impulso ao quadrado será quantidade de movimento inicial, 20 ao quadrado, mais quantidade de movimento final, 15 ao quadrado. Assim, nós vamos ter raiz quadrada de 400 mais 225. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. Nosso impulso tem módulo 25. Então, se eu já sei quanto é o módulo do impulso e sei que impulso é força vezes variação de tempo, eu já posso encontrar a força que ele exerceu. Como, professor? Vamos procurar aqui um canto. Vou fazer aqui. Impulso é força vezes variação de tempo. Impulso é 25. Força eu não sei, mas variação de tempo é 0,2 e eu vou passar dividindo. Logo, a força será 25 por 0,2. Deslocando a vírgula, fica 250 por 2, que é 125 newtons. Essa foi a força que Lausanne exerceu na bola para ela mudar a direção dela, formando 90 graus. Foi de 125 newtons.